Não é muito habitual ou politicamente correto falar-se nisto, mas na verdade é uma fase muito interessante, porque nós podemos dar também um outro significado, não é? Olha que bom nós estarmos agora num desafio diferente, que nos exige respostas diferentes, mas que todos os seres humanos têm capacidade para dar um significado maior do que aquele significado muito redutor de que isto é algo muito mau e vai tudo ficar bem. Não, não vai tudo ficar bem, não vai tudo ficar mal. A vida é, na verdade, tem isto que nos traz esta maravilha, não é? Dúvidas, medos, angústias, há muita turbulência nas nossas cabeças e, portanto, a Happy Hour, que tem o dom de descontrair, vai dar umas dicas. Vamos aprender a desconfinar? Cristina Valente, formou-se em Psicologia pelo ISPA, é cofundadora de um centro de pesquisa sobre comportamento geracional e é também formadora na área comportamental. Tem-se também dedicado à educação parental e já conta com alguns livros, sendo que destaca aqui o último, lançado em novembro, Geração Z, Como Entender e Inspirar o Seu Futuro. Agradeço desde já aqui a participação nesta Happy Hour da maternidade e nesta rúbrica que foi criada no início do desconfinamento e que se chama Vamos Aprender a Desconfinar, e nesta altura, que já passou tanto tempo, até parece mais tempo do que aquilo que realmente é, desde 18 de maio, gostaria de perceber se ainda temos alguma coisa para aprender a desconfinar. Muito obrigada. Obrigada pelo vosso convite, Célia. Só aqui adicionar uma informação. O último livro saiu justamente no dia em que foi decretado o estado de emergência e chama-se Coaching Emocional para Pais. Este livro que nós vamos falar sobre a geração Z, que é uma idade aqui muito específica, que é o tema principal desta nossa conversa, é que saiu em novembro, só que depois saiu outro a seguir, pronto. Mas este realmente é aquele que faz mais sentido falar neste momento, que foi o tema que vocês gentilmente me desafiaram para falar. Do ponto de vista do comportamento humano, nós estamos sempre a aprender, até ao último dia das nossas vidas. Se nós tivermos esse mindset, nós estaremos sempre a aprender. Tudo isto que nos aconteceu e que nos está a acontecer, do ponto de vista de quem estuda as emoções, o comportamento humano, as memórias, é algo absolutamente fascinante. É fascinante porque estamos, digamos, num posto de vigia privilegiado e estamos também aqui a passar uma fase da história da humanidade que os nossos filhos vão se recordar como a pandemia de 2020. E este era o primeiro ponto que eu queria realçar nesta nossa conversa, é que seja aquilo que for que nós façamos ou que inspiremos os nossos filhos a fazer, e se estivermos a falar na audiência de pais, temos sempre que nos lembrar da forma como eles se vão recordar destes tempos de pandemia, de confinamento, de apreensão, de criar novos hábitos, de olhar para a vida com um outro valor que provavelmente estávamos a esquecer. Então eu penso que isso é brutalmente inspirador, é olharmos, colocarmos assim numa linha do tempo mais à frente, daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, e pensar e questionar sobre de que forma é que nós queremos lembrar-nos desta experiência que é uma experiência coletiva, não é? E também aí traz-nos uma lição também muito, muito forte, porque é uma experiência coletiva, é um trauma coletivo, e isso difere dos nossos traumas individuais, em que não acontecem todos ao mesmo tempo, não acontecem todos com a mesma intensidade, e a vida continua. Quando nós sofremos um trauma, nós olhamos à volta e temos toda uma estrutura que acaba por, de uma forma consciente ou inconsciente, de apoiar-nos. Neste momento, o incrível e o único que esta experiência tem é que é um trauma coletivo. Isso leva-nos a olhar para isto como algo que, ok, estamos todos no mesmo barco, mas também todos temos a responsabilidade e aí nós notamos, em situações de adversidade, nós conseguimos perceber a importância que cada um de nós tem. Embora seja um trauma coletivo, isso não significa que todas as nossas reações tenham que ser traumáticas ou como resposta a esse trauma. E é nessa resposta de resiliência, de fé, de coragem, de autoestima, de autoconfiança, de saber que eu tenho todos os recursos, que as pessoas precisam de mim, que o meu comportamento vai de facto implicar no outro e no macro, não é? É a questão do efeito borboleta. No papel de pais nós temos que ser ainda mais inspiradores neste momento do que
do que nas outras alturas. Nós temos sempre que inspirar os jovens, os adolescentes, mas esta é uma altura em que nós, enquanto pais ou enquanto educadores, temos ainda uma responsabilidade acrescida, é de sabermos usar as ferramentas que temos para encontrarmos o melhor da experiência, mas também sabemos que estamos a ser observados e a ser modelados pelos mais novos, não é? E aí começa a dificuldade, não é? Isso mesmo, sem dúvida nenhuma, não é? Foi esse o desafio de falarmos dos adolescentes, dos jovens adultos, precisamente porque a eles, não é? De uma forma, e aqui estou a falar um bocadinho desde o primeiro ano até ao 10º, foi-lhes pedido para ficar em casa, não é? Também desconfinar, mas ficar a estudar em casa, não é? E eu gostava de olhar um bocadinho para eles, ou seja, como é que é isto, ou seja, este tempo todo ainda em casa, porque eles não conseguem ainda desconfinar verdadeiramente, certo? Também temos que estar muito atentos a este público, digamos assim. Sim, este público é muito especial, não é? E nós quando falamos e quando a Célia gentilmente me convidou para participar neste momento da Happy Hour, eu falando justamente deste livro, da geração Z, porque este é um livro muito recente daquilo que é o perfil que nós podemos vislumbrar dos crianças, adolescentes e jovens adultos que compõem a geração Z. A geração Z são miúdos que nasceram entre 95 e 2010, 2012. Portanto, a sua menina não é da geração Z, é da outra a seguir que ainda não está a ser estudada porque ainda é muito fresquinha, mas esta geração Z está a ser estudada com muita atenção, com muita curiosidade, porque eles diferem em muitas coisas das gerações anteriores. E olharmos para a geração é muito interessante porque podem nem todos os nossos filhos fazer um match com o perfil que é esta geração à qual eles pertencem, mas nós enquanto pais, enquanto escola, enquanto sociedade temos que perceber muito bem quais são as macro tendências deste grupo de pessoas com estas idades e isso também é muito importante, mesmo que o meu filho não corresponda exatamente às características da geração Z. Falando apenas nos mais velhinhos, que são os adolescentes e os jovens adultos, portanto, os miúdos mais velhos desta geração Z têm neste momento 24 anos. Já trabalham, já votam, mas vamos pegar na faixa intermédia aqui desta geração, que são os miúdos que agora tiveram que ficar em casa. Uma das características que realça do estudo desta geração, também da geração C portuguesa, que foi esse o nosso trabalho, nós conseguimos identificar um grande sentimento de insegurança que já faz parte deles, por força da história que eles trazem dos seus anos mais precoces e das famílias, não é? E das suas famílias. Portanto, esta geração é definida a partir do grande evento global que foi o ataque às Torres Gêmeas e a guerra ao terrorismo que apareceu a seguir a esse evento, e isso, sem dúvida nenhuma, moldou-lhes esta... Portanto, eles não sabem o que é a vida sem a guerra ao terrorismo, eles não conhecem ou não cogitam numa vida sem algumas coisas que para nós apareceram a meio da nossa vida, mas que para eles existiu sempre. E a insegurança é um traço muito característico dele. A insegurança em várias áreas da vida deles, na área financeira, por isso é que eles são mais poupados, na área da sua própria segurança e da sua saúde, e justamente esta geração é obrigada a viver intensamente, enquanto ainda são adolescentes, esta pandemia, o que vai exacerbar os seus sentimentos de insegurança e de necessidade de ter um maior controle daquilo que são as variáveis que lhes podem trazer mais tranquilidade. Pronto. E isso é preciso estarmos muito atentos, enquanto escolas, enquanto sociedade e enquanto pais. Eles também são muito exigentes, ou seja, são miúdos que nasceram já no digital, é a primeira geração que é 100% nativa digital, e esta ligação direta com aquilo que se passa no mundo inteiro, não é? Que aquilo que se passa no ecrã do tablet ou do smartphone, aumenta também esses sentimentos de insegurança. Portanto, eu diria que se nós tivéssemos que estar atentos, enquanto responsáveis e educadores e pais desta geração, seria perceber que sentimento de segurança é que eles estão a pedir de uma forma inconsciente
da nossa parte enquanto adultos, não é? Porque sentimos todos inseguros, mas esta geração é especialmente, tem uma relação especial com a insegurança a todos os seus níveis. E, portanto, estamos aqui a falar não só da insegurança da nossa saúde enquanto seres humanos que estamos, enfim, estamos sempre expostos aos perigos, mas desta forma muito intensa a um perigo chamado Covid-19, não é? Mas também a insegurança que provém do futuro mais recente, do futuro a curto prazo dos pais, que alguns perderam empregos, outros viram os seus salários reduzidos, e esta insegurança que eles estão a viver pela segunda vez na vida deles, enquanto filhos, é repetida porque eles também já viveram, eram mais pequeninos, mas na crise económica de 2008, 2009, nesta grande crise económica, ou seja, eles já viram os pais com problemas financeiros, com um ou dois a perderem o emprego. Então aquilo que nós precisamos é não só de reconhecer essa necessidade que eles têm de encontrar segurança da nossa parte, mas também conseguirmos promover de uma forma muito simples e muito eficaz e muito assertiva alguns recursos que nós todos temos enquanto seres humanos, mas que podemos andar esquecidos porque andamos todos na hipnose dos mídia e das notícias que aumentam o nosso medo. E esses recursos são a coragem, a resiliência, a autoestima e a autoconfiança. Eu diria que esses seriam assim os recursos mais importantes para os miúdos neste momento. E como é que nós podemos... Era essa a minha questão, como é que os pais podem passar isso, não é? O que é que podem fazer por isso? Há imensas formas, umas mais simples, umas mais lúdicas, umas mais engraçadas. A principal de todas é eu própria modelar esse meu comportamento em mim. Podemos dar as voltas que quisermos e isso torna a parentalidade muito mais difícil e desafiante, é que não adianta nada eu passar ou tentar passar mensagens inspiradoras ao meu filho se eu não acreditar nelas. Então, é uma coisa tão fácil de perceber que é muito fácil de esquecer, não é? Aquilo que é fácil fazer é fácil não fazer. Então, essa é a primeira coisa. De que forma é que eu, enquanto pai, enquanto professor, enquanto agente educativo, não é? Consigo inspirar isso neles. A comunicação aqui é muito importante. Quando eu digo a comunicação, é a comunicação emocional, não é? Não a comunicação de estarmos sempre conectados, mas a capacidade que eu tenho de concorrer com os outros elementos que entram, que comunicam com estes miúdos, não é? E esses outros elementos aparecem geralmente através dos ecrãs. São os youtubers, são os outros miúdos que eles veem na net, são todos os conteúdos a que eles têm acesso, não é? Que eles têm acesso de uma forma muito fácil, muito simples. A comunicação que esta malta entende é uma comunicação extremamente criativa, extremamente impactante, muito no sentido de oferecer, muito responsiva. Essa comunicação é muito responsiva no sentido de dar imediatamente dicas e soluções e ferramentas a um adolescente que vai para a net à procura de uma resposta. Eles são muito autodidatas, não é? Por força da própria circunstância em que eles cresceram, não é? Com o digital sempre na ponta da mão, eles têm um acesso rápido e, portanto, eles precisam de respostas rápidas e respostas simples, não é? E da mesma forma como eles vão e vão ao Google e pesquisam, seja o que for que seja do interesse dele, eles precisam que nós, enquanto fonte de comunicação, e pelo menos somos uma fonte credível, e essa é uma grande vantagem competitiva que nós temos, é que somos uma fonte credível, ou pelo menos devemos ser, é a capacidade que nós temos de comunicar com estes miúdos de uma forma impactante, lúdica, criativa. Eu lembro que estes miúdos são pós-lineares, são pós-literatos e são pós-lógicos. Eles têm um mindset diferente do nosso e diferente até da geração anterior, que são os millennials. E, portanto, tanto na escola como em casa, a comunicação com estes adolescentes tem que ser muito gráfica, tem que ser muito impactante, tem que ser muito indo de encontro às respostas diretas que eles querem, não é? E os pais, a tendência que nós temos é de andar
transmitirmos a nossa, os sermões, transmitirmos o nosso mapa mental, isso é maravilhoso, desde que eles sintam que desde que eles entendam a mensagem do outro lado, não é? E que percebam que eu tenho um interesse genuíno em conectar-me com ele, De facto, há aqui uma palavra também muito importante que tem a ver com a comunicação assertiva, que é a conexão. Eles, por exemplo, também, lá está, estão a ter aqui outro desafio, que é este, se a escola já não os compreendia bem, não é, como era, não é, presencial, agora, mesmo em casa, não é, à distância, percebendo que a escola pode ser feita de outra forma, mas ainda não está ao nível deles, e portanto, eles têm algumas aulas, para já estão cheios parece que o horário deles aumentou muito mais, não é? São as aulas online, são tudo o que eles têm que ler, porque agora são eles que se têm que preparar sozinhos, são muitos trabalhos que têm que fazer porque têm que cumprir, e portanto eles também estão aqui numa fase muito complicada, não é? E depois, Célia, algo que no meu olhar talvez também traga mais angústia, que é a sensação que eles têm, porque eles comunicam todos uns com os outros, não é? São amigos, a sensação que eles têm de que cada escola, cada turma tem uma metodologia diferente, não é? E eu vejo isso cá em casa, de professor para professor, vários professores da mesma turma têm metodologias diferentes, têm formas de comunicar diferentes, e essas diferenças são exacerbadas quando trouxemos a escola para casa. Isso não é mau nem é bom, isso deve ser visto como aprendizagem, e isso é um grande desafio para a escola ser mais criativa, mais lúdica, mais gráfica, mais emocionante para os miúdos, e essa é uma reflexão que eu penso que deve ser feita já para o próximo ano, não é? Portanto, aumenta a divergência de metodologias, de plataformas, de estilos de comunicação, e isso traz ainda mais pressão. O aumento, como disse, em alguns casos, noutros não, mas em alguns casos de aumentarem, porque nós continuamos a ver o processo de aprendizagem e o processo de amadurecimento e de crescimento enquanto pessoa como um processo aditivo, não é um processo aditivo. E na sociedade atual nós achamos que crescer e que evoluir é um processo aditivo, de juntar mais horas de trabalho, de juntar mais graus académicos, de juntar mais atividades, de juntar mais material, vida material, de juntar mais. E na verdade, aquilo que a pandemia nos ensinou é que nós conseguimos viver com muito pouco. De um dia para o outro eu vejo-me em casa e o básico é dormir, estar num lugar seguro e ter comida, basicamente. E nós tivemos muito essa reflexão enquanto estivemos nesta fase de confinamento. Pois o essencial e o que importa é termos saúde e blá blá blá, que só vai ser blá 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 se nós não nos lembrarmos disso daqui para a frente, não é? Então, isso também é como é que eu posso contrabalançar isto em casa se eu vejo que o miúdo está a viver um processo escolar de mais tempo, mais escola? É dar um outro significado, é tirar pressão, não é não é entrar no ciclo da pressão, que muitas vezes é o que os pais fazem por uma razão positiva, a intenção é positiva, mas o resultado não é bom. Então não sei se estou a ser clara, é desconstruir um bocadinho tudo aquilo que está a acontecer neste momento. Aliás, é um processo que deve acompanhar-nos para o resto da vida, que significado é que eu estou a dar a isto e que outro significado é que eu também poderia dar a isto, não é? Então, é muito importante que nós sejamos o contrapeso daquilo que é a pressão que os miúdos estão a sentir agora na escola. Isso às vezes implica eu dizer ao meu filho, olha, se não conseguires fazer tudo, não faças. É o que eu faço cá em casa, não é? Eu rir-me com eles, eu ver o lado lúdico, por exemplo, agora um exemplo fresquinho de há uma hora atrás. O meu filho está no 11º ano, a professora de Educação Física não está-se a desdobrar em coisas diferentes. Então pôs os miúdos a dançar o Despacito. Então o meu filho pediu à irmã mais nova para gravar é ele próprio a dançar o Despacito. Que é uma coisa que eu disse assim, mas tu costumas fazer, mas é o tipo de coisas que vocês fazem na escola? Não, mas enfim, a professora tem que os manter ocupados, não é? Então o humor é uma das ferramentas mais fantásticas que o ser humano tem para tirar peso às coisas, não é? No outro dia estava aqui a fazer cambalhotas, que ele diz, mamãe, isto é matéria do 7º ano, eu estou no 11º, eu disse, ok, tens que fazer, vai, diverte, rimos os dois e isso tira peso.
Então, nos momentos em que as coisas estão muito pesadas, convém tirar um bocadinho de peso. Aliás, o humor é usado para, não é? É usado como arma terapêutica para nós vermos as coisas um bocadinho mais leves. E isso, mas tem que ser genuíno, não é? Eu tenho que, na verdade, retirar importância a uma coisa que parece que vai durar a vida inteira, não é? E ressignificar e colocar as coisas em perspectiva. E aquilo que eu tenho que ensinar ao meu filho a dizer é, olha, isto põe, seja o que for que traga ansiedade, não é? Isto põe em perigo a tua vida, a tua saúde? Sim ou não? Ok. Isto é um perigo real ou é imaginário? Como é que te sentirás sobre esta questão amanhã? Diferente de hoje? E daqui a uma semana? E daqui a um mês? E daqui a um ano? Fazer esse exercício é fantástico. E a terceira pergunta é, isto é um perigo ou uma adversidade que vai durar para sempre? E fazemos essas 3 perguntas e a coisa desconstrói-se, não é? Porque aquilo que nos traz angústia, e que aconteceu até de uma maneira muito intensa nesta pandemia, é que nós quando vivemos, o ser humano quando vive uma adversidade, a maior parte de nós aceita que isso vai durar o resto da vida. Nós esquecemos que isso é temporário, não é? Então isso ajuda muito a colocar as coisas em perspectiva. E aqui voltando, porque este falou daqui da ansiedade, que foi também uma das questões, não é? Em relação a estes adolescentes também, muito, e se calhar eu vivi um bocadinho isto com a minha sobrinha, e ela está no 10º ano, e muito aquela questão já de, já tem ali uma média que quer manter, está a perceber que em casa há matérias que é ela que tem que ler sozinha, é ela que tem que perceber que já tem que tem alguma dificuldade, pois ao mesmo tempo todos os dias caem trabalhos que ela tem que fazer. Houve aqui uma série de coisas que mexeu muito também com a ansiedade destes miúdos que, se eu bem me lembro, já me tinha dito que poderiam ter alguma tendência também para o burnout, não era esta geração? Corretíssimo, sim, uma das coisas que o nosso estudo revelou da geração Z portuguesa e também congruente com os resultados dos estudos da geração Z, sobretudo no mundo anglo-saxónico, sobretudo da América, é o grande potencial que eles têm de burnout. Porquê? Porque há uma coisa que eles são muito bons, eles vão, querem aprender uma coisa e eles vão para a net e aprendem, não é? E aprendem e tornam-se excelentes naquilo. Mas eles são multimodais, ou seja, várias formas de aprendizagem e multicanais, não é? Enquanto, por exemplo, os millennials tinham uma média no computador, tinham uma média de 3 janelas abertas, a geração Z tem 5, não é? 5 janelas abertas no browser. Então, eles são subestimulados com tudo aquilo que recebem. E isso para o cérebro humano, o nosso cérebro é fantástico, mas não tem capacidade para tanto, dessa forma pelo menos, traz estes miúdos muito à beira da exaustão cerebral, do cansaço, do esgotamento, não é? E é muito importante termos atenção com isso. Eu diria que este momento que estamos a viver é também um ensaio fantástico para aquilo que será o futuro deles. O que é que vai ser o futuro do miúdo, o futuro como é que é o nosso futuro? O nosso futuro o nosso presente tem dias estressantes, dias em que nos pedem as coisas que nós temos dúvidas se vamos conseguir ou não, dias em que nos pedem projetos que temos que acabar num deadline apertadíssimo e completamente utópico, ou seja, é provável que eles vão ter isso também ao longo da vida. Então, como é que eu giro, ou como é que eu aprendo, ou como é que, que eu ensino um miúdo a gerir essa ansiedade, essa pressão que está justamente a acontecer agora por causa do confinamento e relativamente às matérias escolares, como a Célia explicou da Inês, não é? Ok, como é que eu posso aproveitar esse momento como um momento de aprendizagem, não é? Em que eu retiro a ansiedade, ok, olha, qual é que achas que é a melhor forma de lidar com isto? Tu tens aqui, olha, vamos pensar um bocadinho, vamos pensar numa estratégia. O que é que sentes em relação a isto? Porque é uma pergunta que a maior parte de nós esquece de fazer aos miúdos e que não nos trouxe nenhuma inteligência emocional muito apurada a nós, porque também não tivemos isso quando éramos, e que estamos a aprender agora, não é? Nunca é tarde para aprender, como é que eu me sinto em relação a uma coisa?
A maior parte de nós tem dificuldade em perceber como é que se sente em relação a uma coisa. Então, como é que eu decido algo? Como é que essa decisão é uma decisão consistente, pensada e com probabilidades de ser uma decisão robusta, se eu nem sequer sei como é que eu me sinto em relação a isso? Então, a primeira coisa que eu tenho que perguntar a um adolescente é: isso faz-te sentir como? Como é que isso te faz sentir? Ai, com medo, ansioso. Ok, para que é que serve o medo? O medo serve para proteger. Essa emoção existe no meu sistema para me proteger. Não é para criar ansiedade, porque a ansiedade paralisa, não é? A ansiedade é o medo do futuro, é o medo construído na minha cabeça, da probabilidade que, e depois a probabilidade varia de pessoa para pessoa, mas é um medo do que não existe ainda. A ansiedade é o medo do futuro. Ok, mas essa emoção, que é uma das 4 emoções básicas do meu sistema, que é o medo, existe no meu sistema para me proteger, para eu não me queimar, para eu ter medo de sair sem máscara, porque eu posso apanhar. Ok, então, é para proteger. Então, se te faz sentir ansioso, isso é um uso inadequado, um uso pouco inteligente de uma emoção super inteligente que eu tenho no meu sistema e que deve ser usada para... Então, quando eu começo a descascar isto, como é que tu te sentes? Para que é que serve essa emoção? Essa emoção vai... Ok, sinto-me assim. Ok, então a ansiedade é o medo daquilo que ainda não aconteceu. Do que é que tens medo? Olha, tenho medo que a professora me dê uma negativa. Ok, porquê? Como é que tu poderias resolver esta questão de forma a que tu conseguisses ter uma noite de sono, eu não fico até às 3 da manhã, quer dizer, é muito raro quando estou a escrever livros, mas eu sei que é um período, não é? E que não mais por ser o período do dia em que é mais produtivo para mim, do que por eu estar ali com uma pressão muito grande. Então, por uma miúda, claro, se é pontual, ninguém morre por causa disso, mas como é que eu utilizo esse momento para transformar isso numa lição de como é que tu vais daqui para a frente para o resto da tua vida lidares com a ansiedade, não é? Porque eles estão quase a ir embora do ninho. A maior parte do tempo que eles vão viver vai ser longe da nossa, não é? Do nosso colo. Então, percebe, Célia? É transformar cada uma das adversidades em momentos de aprendizagem. Essa é a mesma forma, no meu olhar, não é? Mais inteligente, porque eu aí vou à base daquilo que a pessoa está a sentir, não é? E a emoção é aquilo que no meu sistema humano me dá mais informação. Dizia que o seu livro era o que é que se passa, um dos livros, o que é que se passa na cabeça de um adolescente, não é? Sendo mesmo esta quarentena tendo sido muito pouco tempo, o que se passará agora na cabeça do adolescente? É muito diferente daquilo que se passava antes deste 16 de março, digamos assim? Bom, vamos sempre dar o mesmo. Depende do significado que eu dei a uma determinada experiência. É uma das técnicas que hoje se fala muito, felizmente fala-se, mas é uma necessidade imperiosa do cérebro, que é o viver o momento presente. Fala-se muito em atenção plena, mindfulness, yoga, respiração, isso tudo. E na verdade isso está provado que faz toda a meditação para os miúdos, que se faz uma diferença abismal, não é? Parece que acontece magia aqui dentro, é porque ao trazermos o momento presente eu estou a aceitar a realidade tal como ela é. E houve pessoas que passaram por esta pandemia e que têm esses recursos, ou melhor, que usam esses recursos, porque ter todos temos. Ok, hoje é dia quê? Para ficar aqui dentro? Ok, então ficamos. Tudo. Ou seja, o aceitar a realidade e funcionar à medida que, da forma como a música toca, isso ajuda-me a dar um significado positivo, ou pelo menos a não dar um significado negativo àquilo que me está a acontecer, percebe, Célia? Portanto, a resposta séria e verdadeira à sua pergunta é: depende da forma como, ou seja, vamos ver pessoas ou miúdos que passaram por esta fase e que têm experiências maravilhosas, não é? Ou porque ficaram com os avós, ou porque sentiram falta dos avós e perceberam algo que não tinham percebido antes, ou então, que também é difícil felizmente de acontecer, que é durante todo o tempo de confinamento nós temos só visto ansiedade e doença e luto e morte, e percebe? Pronto, há de haver um número residual que teve tudo muito pesado, mas mesmo que tenhamos passado com alguma dificuldade pelo processo, a forma como a partir de agora vamos
em busca dessas memórias para dizer quão importantes somos, quão bom é passarmos tempo em família, quão bom é a escola, porque isto de estudar em casa, não é? Para alguns, para outros foi maravilhoso. Há miúdos que se deram lindamente, há miúdos que gostam muito desta metodologia. Então, eu sou muito otimista porque acho sempre que a pessoa pode ressignificar aquilo que nos aconteceu, não é? E é um alerta muito grande. Para estes miúdos, Célia, para estes miúdos da geração Z, que uma das principais paixões, tanto os portugueses como os miúdos lá de fora têm, que é a questão da sustentabilidade do planeta, é a grande paixão da vida deles é salvar o planeta, o grande respeito pela diversidade das pessoas. Nesse sentido, nós podemos tirar todos uma lição que fica muito no critério deles, não é? Que é, eu tive que pôr, metaforicamente, eu tive que pôr um ventilador, não é? Eu tive que pôr um ventilador para o planeta conseguir respirar e para o planeta respirar um pouco ar puro. Então, essa é uma metáfora muito forte que faz muito sentido para aquela que é a narrativa dos miúdos desta idade, não é? E em que é que isso pode ser importante para eles, ainda mais importante porque já era, não é? E de que forma eles também podem olhar para a humanidade e para as experiências da vida como a outra, não é? De uma forma mais rica. Então mas tudo na minha vida é a forma como eu interpreto e o significado que eu dou. Porque ao dar um determinado significado, aqui no meu cérebro eu vou gerir uma determinada emoção. Então, se eu dou um significado mau, eu gero uma emoção de tristeza, de raiva, de revolta, que não aceito. Se eu dou um significado bom, eu vou gerar emoções boas. Portanto, basicamente somos nós que escolhemos aquilo que queremos sentir, porque nós podemos escolher aquilo que podemos pensar, não é? E ensinar isso a um adolescente é maravilhoso. Claro. Mas acho que foi melhor, no global, acho que aprendemos todos uma grande lição. E também acredito que os miúdos desta geração vão fazer questão de nos lembrar, caso tenhamos a tendência para esquecer, as lições que nós aprendemos, ou que todos nós aprendemos. Acho que numa das entrevistas que vi suas dizia que voltar melhor do que o normal. Acredita um bocadinho ainda nisso, não é? Que nos acontecer, não é? Que temos que o fazer, não é? Completamente. As coisas acontecem, o crescimento ou o processo de liderança, não é? Nós todos estamos em processo de liderança, não é? De sermos mais felizes, atingirmos os nossos sonhos, as nossas metas, os nossos objetivos, portanto, todos nós estamos num processo de liderança. E o processo de liderança olha para uma adversidade como uma oportunidade fantástica para eu aprender algo muito bom e muito forte, porque o ser humano geralmente só aprende, ou aprende mais facilmente e melhor num processo de luta, não é? Num processo de luta, não é? Quando as coisas são boas é muito bom para aproveitar, mas não é bom para aprender, não é? Nós aprendemos nestes processos e, portanto, seria um bocadinho estúpido, depois de tudo o que passamos, não é? Nós ficarmos na mesma, seria mesmo muito estúpido. E, na verdade, o ser humano é muito melhor do que isso, não é? Portanto, eu acredito mesmo, acredito e faço tudo para que isso aconteça naquilo que tem a ver comigo, não é? Ou pelo menos acredito que faço tudo para que se consiga voltarmos melhor que o normal. Porque este burnout também desta geração tem muito a ver também com o estado emocional em que a maior parte dos pais viviam ou vive, não é? Viviam ou vive sem tempo, sem disponibilidade, sem silêncio, sem oportunidade para refletir sobre o sentido da vida, não é? Então, passarmos por esta coisa tão difícil e ficarmos na mesma, acho que era indigno do nosso próprio sofrimento e das nossas próprias dificuldades, não é? E acho que é muito interessante darmos um propósito a toda esta adversidade, porque só assim é que faz sentido. Ok, muito obrigada por esta conversa.
Gostei muito, aprendi muito e olha, e continuação de um ótimo trabalho, que eu acredito que seja muito, não é, nesta altura também. Sim, 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 é muito, é muito. Muito Ok, obrigada, Célia, muito obrigada ao vosso projeto, um beijinho à Nádia e ao Manel também, e estamos aqui juntos.